Meus queridos, nesta manhã nós estamos empenhados aqui, prosseguindo nessa série de gravações ah, com reflexões bíblicas e que sempre agrega um valor imensurável à nossa vida, né? Meditar na palavra de Deus edifica, fortalece, consola, orienta. E assim nós fazemos uso do texto bíblico para esses momentos de reflexão. Aqui no Salmo 91, eu gostaria de ler apenas 3 versículos para fundamentar aqui a nossa reflexão, mas eu quero, nesta ocasião, fazer uma reflexão sobre a minha própria história. E eu acredito que alguns detalhes da minha vida servirão de edificação para a sua vida. E se assim acontecer, eu louvo a Deus por isso. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarão seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Claro que o salmista aqui, ele usa uma linguagem metafórica, né? A linguagem figurada, como a poderosa águia, né? Ela abriga os seus filhotes no ninho debaixo das suas asas. Então, é esse grau de segurança que o salmista tinha em mente aqui quando discorreu, não é? Sobre o fato de alguém se abrigar na sombra da proteção do Altíssimo. Então, nesta vida completamente imprevisível, né? De muitos acontecimentos aí, bons e ruins, na nossa jornada, nós precisamos realmente estar no esconderijo do Altíssimo. Bem, queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Meu nome é Marcos Pinto Cardoso, eu sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e eu tenho uma história, não é? Já que eu vou completar 65 anos, então eu acho que eu tenho algumas coisas para contar, coisas que eu vivi e que, de certa forma, isso pode te edificar, não é? Ou te encorajar em algumas situações, enfim. Mas eu quero compartilhar a minha história com vocês nesta manhã. Muito bem, eu sou filho de pastor, meu pai, pastor Oswaldo Pinto Cardoso, da Igreja do Nazareno, e ele foi pastor durante 20 anos de uma pequena igreja aqui na cidade de Campinas, e eu nasci, né, privilegiado, né, porque eu nasci numa família de servos de Deus, né? Minha mãe era enfermeira de um hospital e meu pai um funcionário público. E nós, obviamente, uma família pobre, simples, nós tínhamos dificuldades e somos em 7 irmãos, né? 4 irmãs que eu tenho e mais 2 irmãos. Meus 2 irmãos hoje são pastores e toda a família, graças a Deus, serve a Deus. E eu quero começar aqui na minha infância, não é? E meu pai, um homem temente a Deus, um homem íntegro, muito responsável,
e até nós tivemos uma educação, de certa forma, rígida, porque ele guardava com ele, né, aquela criação do modo antigo, né? E mais um homem sempre bem intencionado, e meu pai nos criou no temor de Deus. Meu pai fazia cultos domésticos, né? Culto doméstico com a família, e reunia ele, minha mãe, os meus irmãos e irmãs, todos nós na sala ali. Meu pai fazia uma leitura da palavra de Deus, e depois cada um de nós tínhamos a nossa oportunidade de fazer uma oração. Então, eu nasci num berço de ouro, realmente. Bem, a gente cresce, né? O tempo passa. E aí, na minha adolescência, eu me lembro que meu pai, ele pastoreava uma igreja que ficava a uma distância de uns 4 quilômetros da nossa casa. 3,5 a 4 quilômetros de onde morávamos. E era uma capela bem simples. Meu pai assumiu esse trabalho, era só uma capela de brasilite, né? Bem simples mesmo, isso lá no ano de 1969. E eu me lembro que eram uns bancos de madeira bem simples, né? As lâmpadas ficavam penduradas naqueles fios. Mas que tempo glorioso! Era ali uns irmãos ali, uma comunidade, né, pequena, mas nós tínhamos muita intimidade e vivíamos ali realmente o primeiro amor, como diz a palavra de Deus. Bem, meu pai assumiu esta igreja e eu lembro que da onde nós morávamos até lá, saía meu pai, minha mãe e nós em 7 irmãos, como os patinhos ali acompanhando, né, toda a família, seguíamos. E começou assim o trabalho do meu pai na periferia de Campinas, num bairro chamado Jardim São Pedro. Bem, a minha irmã aprendeu a tocar acordeon, e o lado ruim dessa história é que sobrou para mim carregar o acordeon. Então nós saíamos de casa, não podia deixar o acordeon lá na igreja, claro. E então eu é que carregava o acordeon da minha irmã. Então o meu primeiro trabalho na obra de Deus foi carregar o acordeon da minha irmã. E isso aconteceu por vários anos, enfim. E depois também começou a reforma lá na igreja, a construção dos muros e tal. E o meu pai, ele me mandava, né? Eu e a minha irmã mais velha, algumas vezes nós saíamos de casa e andávamos esses 3,5 km aí, quase 4, com borracha, né? A mangueira nas costas, o rolo, a vassoura, para nós irmos lá e lavar a igreja, limpar. Nós fazíamos a manutenção. Então eu fui muito privilegiado, porque desde o começo da minha vida eu aprendi a trabalhar. Então, mesmo que inconsciente, né? Eu era um menino, 14 anos, 15 anos, mas que bom, já estava sendo colocado aí no trilho do trabalho na obra de Deus. Muito bem. Aí eu também tocava trompete, aprendi a tocar trompete, então tocava na igreja. Eu, a minha irmã, no acordeon, eu no trompete, e tinha também um irmão que tocava bombardino, enfim, outro que tocava violão. Então nós éramos a orquestra da igreja. Muito simples, mas, queridos, que tempo áureo, né? Que fase gloriosa a gente viveu nessa época, né? E, bem, aí eu chego então aos meus 16 anos, 17 anos. Essa idade é uma idade difícil, porque na vida do adolescente começa a mudar muita coisa. Você começa a ter percepções da realidade da vida que até então você ignorava, né? Aquela ingenuidade de criança e tal vai passando. E eu me lembro que eu tocava trompete na igreja, fazia muito evangelismo, né? Entregando folheto, culto nas casas, enfim. Mas nessa época eu comecei a trabalhar para ajudar meu pai. Para você ter uma ideia, eu com 14 anos,
eu fui ajudar um padeiro. Naquela época, nem todos, mas os mais maduros vão se lembrar dessa época, né? Da época de 70, 80, os padeiros passavam nas casas e deixavam o pão e o leite, conforme a família pedia, nas garagens. Então as sacolas ficavam penduradas na garagem, no relógio de força, enfim. E o meu trabalho com 14 anos foi ajudar um padeiro, né, a distribuir os pães e os leites nas casas. E o meu salário não era dinheiro. O meu salário era o pão e o leite que os meus irmãos consumiam durante o mês. Então, era uma troca, né? Mas amém, que bom que eu pude ajudar. E eu me lembro que nós, em sete irmãos, a minha mãe saía cedo para trabalhar no hospital, ela era enfermeira, enfim, e já deixava o pão cortado, enfim, o leite fervido, e assim foi a nossa infância. Bem, na idade dos meus 16, 17 anos, eu então fui trabalhar em uma fábrica, e lá tinha muitas meninas, muitos rapazes que trabalhavam, né? A legislação permitia, né, os menores trabalharem, enfim. E eu conheci uma menina, e eu gostei dessa menina, e começamos a namorar, né? E ela estava fora da igreja que ela pertencia, que os pais, a família pertencia, e nós começamos a namorar. E ocorre que esse namoro gerou um esfriamento espiritual na minha vida. Vamos lembrar aí que eu estava com 16, 17 anos. E eu me apaixonei por essa menina, enfim, e comecei a priorizar muito o meu namoro, meu relacionamento com ela. E isso afetou a minha vida espiritual, porque ela não servia a Deus. E eu, com tanta responsabilidade na igreja, no evangelismo, tocando e tal, e eu comecei a perder a velocidade, né, na caminhada espiritual. E isso evoluiu para um colapso. E até o meu pai percebendo, meu pai era o pastor da igreja, e o meu pai percebendo essa dificuldade minha, ele me procurou e ele falou assim, certamente o meu irmão, que hoje é pastor, né, lá em Natal, pastor Gerson, certamente que o meu irmão contou para ele que eu estava namorando a menina e tal. E o meu pai, a título de aconselhamento, me procurou e disse, você está namorando uma menina que não serve a Deus? E eu ali já, né, endurecido, já meio rebelde, e eu disse, eu sei o que eu estou fazendo. Então, os adolescentes que estão me ouvindo e me assistindo nesse momento, preste atenção nisso. Eu tinha 16, 17 anos, perdidamente apaixonado por uma morena muito bonita, e lá na fábrica onde trabalhávamos, muitos rapazes gostariam de namorar essa menina. E ela deu atenção para mim, eu me sentia no auge, né? Mas enfim, o meu pai um dia chegou em mim e falou assim, meu filho, você está namorando uma menina que não serve a Deus? E eu lembro que eu respondi para ele assim, de uma maneira muito ríspida. Falei, eu sei o que eu estou fazendo. E pior que não sabe, né? Um jovem de 16, 17 anos não tem experiência da vida. E eu me lembro que meu pai estava encostado assim na pia da cozinha, e ele olhando para mim, ele disse, essa menina vai ser o dedo do diabo na sua vida. Quando meu pai falou isso, eu vi que não foi ele que falou, foi Deus que falou na boca dele. Você está entendendo? Quando Deus usa alguém para falar com você, para transmitir uma palavra direta, na hora você percebe que não foi a pessoa que disse isso. Você é convencido no seu espírito que Deus falou contigo naquele momento. E quando meu pai disse,
Essa menina vai ser o dedo do diabo na sua vida. Aquilo cravou como uma flecha no meu coração, como uma profecia, realmente. Bem, queridos, o tempo passa, né? E eu namorei essa menina 1 ano e 4 meses, mais ou menos, 1 ano e meio. E, obviamente que, mesmo sendo muito novo, eu procurei os pais, conversei com os pais dela, que eram crentes, servos de Deus, e eles, vendo que eu era também de família evangélica e tal, acho que eles se tranquilizaram um pouco, mas enfim. Então, perdidamente apaixonado. Depois de 1 ano e 4 meses, essa menina não quis mais nada comigo e simplesmente terminou. Nós saímos um dia para o centro da cidade e ela simplesmente disse: não quero mais nada com você. Então você imagine o choque que isso foi para mim. E ela já, parece que tinha alguns amigos já esperando, e ela foi então e se entrosou com esses amigos e foi embora. E eu fiquei no centro da cidade sem nada. O que eu fiz? Voltei na casa dela, porque eu tinha saído com ela, né? Eu voltei e avisei os pais. Falei: olha, sua filha não está comigo. Qualquer coisa que aconteça daqui para frente, eu não sou responsável. E aí eu fui para minha casa, muito arrasado. Mas o que aconteceu? Essa tristeza, esse vazio de uma paixão perdida, me arrastou para o abismo. Por quê? Eu já praticamente não frequentava a igreja, os cultos, né? E eu comecei a sair com os amigos e, infelizmente, eu comecei a fumar e a beber. E eu me aprofundei tanto nisso que eu chegava a me embriagar. E eu me lembro que eu já fumava 1 maço de cigarro por dia. Isso aí perto dos 18 anos, né? E, enfim, e é óbvio, como eu não estava habitando no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 que eu li a princípio, eu estava longe de Deus, então eu me tornei assim como um terreno sem muros, sem cerca, e Satanás se achou no direito de depositar muito lixo na minha vida. Resultado, eu me revoltei contra meu pai, o meu comportamento, claro, toda a minha família servindo a Deus, meu pai pastor de igreja, e então gerou uma incompatibilidade comportamental aí, e eu só saindo para as noites, né? Naquele tempo a gente fazia muitos bailes nas casas, e eu comecei a namorar uma outra garota também, até pousava, eu bebia tanto que eu acabava ficando lá na casa dela, nem vinha para casa, enfim, a minha vida ficou nessa situação. Resultado, queridos, eu falei: eu preciso ir embora de casa, porque eu confrontava muito meu pai e eu fui mesmo. Na verdade, eu passei a odiar meu pai. E até a minha intenção era matá-lo. Realmente, pode acreditar. E cheguei a dar uma pedrada no meu pai e fui embora de casa. Abandonei minha família. E para onde eu fui? Eu fui morar com homossexuais, prostitutas e drogados. Imagina. Menino criado na igreja, e aonde estava agora? Eu quero te dizer uma coisa: quando você despreza a presença de Deus na sua vida, quando você se afasta de Deus, você não tem ideia. Você se joga numa correnteza e você não sabe aonde isso vai te levar. Então, você veja que a minha situação já era bem terrível. Mas eu preciso abreviar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E, enfim, então eu já estava fora de casa e morando num dos bairros luxuosos de Campinas. E essas pessoas, eu deixei de viver na sombra do Altíssimo e fui viver na sombra do inimigo, do próprio Satanás.
porque nessa casa onde eu morava agora, era um buffet muito famoso, e eu, em troca da moradia, o dono do buffet, que era um pederasta, ele falou para mim: olha, cuida da minha prataria, das louças, dos cristais aí, e você mora aí. Sim, para mim foi ótimo, porque eu tinha abandonado minha casa. E nessa casa se reuniam pessoas cultas, né? Advogados, professoras, enfim. Então, eu digo que era assim, o luxo do lixo, ou o lixo do luxo. Então, e essas pessoas bebiam muito, tinha gente que usava droga, eu nunca usei, mas eu bebia muito, eu entrava na farra, e enfim. Então imagina você, aonde eu estava, né? Num outro extremo. Eu que fui criado na igreja, tocava trompete lá na igreja, ajudava no evangelismo, agora onde eu estava? No fundo do poço, no fundo do abismo. Tá bom. Só que meus pais nunca deixaram de orar por mim, né? E obviamente que eu fiz minha mãe chorar muito. Eu me lembro um dia que eu estava em pé na rua, na região em que meu pai pastoreava a igreja. E passou o ônibus urbano, né? E meu pai e minha mãe dentro do ônibus. Eu nunca vou esquecer isso. Quando eu olhei aquele ônibus passando, meu pai e minha mãe, eu vi o semblante da minha mãe muito caído. Certamente uma tristeza muito grande. E eu era causa daquela tristeza, né? E, enfim. Mas os meus pais nunca deixaram de orar por mim. E houve um dia, eu costumo dizer que quando você ora por alguém, a mão de Deus vai aonde a sua não alcança. O braço de Deus é mais longo que o nosso. Então, aos meus pais só restava orar mesmo, para que Deus tivesse misericórdia de mim. E houve um dia em que, nesse local onde eu vivia, eu disse para o pessoal lá: eu estou indo embora, eu vou voltar para minha casa. Ninguém acreditou. Falou: que é isso, rapaz? Você voltar para sua casa? Você diz que a sua família são crentes, vão para a igreja, e olha a sua vida, né? E eu falei: não, mas eu preciso ir embora. Chamei um táxi e peguei todas as minhas coisas, coloquei no carro e voltei para a casa dos meus pais. Não conversava com meu pai. Eu odiava meu pai. Mas o meu irmão, ele usava um quarto separado, um quarto assim no fundo lá, né, da casa. E é lá que eu antes de sair de casa, eu vivia com ele. E aí eu voltei. Então, eu estava em casa. Eu não conversava com meu pai, mas pelo menos já estava em casa. Não é? Então, se eu estava, o meu pai chegava, eu saía. Se meu pai estava, eu não chegava. Enfim, era assim o nosso relacionamento. Bem, mas a minha mãe, pelo menos, já era um conforto. O filho já está em casa de volta. E aí eu me lembro que chegou a época de eu ir para o exército. Eu era soldado do exército. Aí eu me lembro que, mês de junho de 1979, teve uma campanha evangelística na igreja, que o meu pai era pastor. E eu me lembro que, eu não me lembro se era uma sexta-feira, uma quinta-feira. Eu sei que eu me preparei para sair de casa. Eu já era soldado do exército, eu tinha 19 anos. Eu me preparei para eu me encontrar com uma mulher na cidade. Não era namorada, não. É esses casos da vida aí. E eu, então, me preparei. E quando eu estou saindo na porta da sala para ir pegar o ônibus e ir para a cidade para me encontrar com essa mulher, a minha mãe me disse assim: Marcos, vamos para a igreja comigo? Faça a ideia. Eu tinha 19 anos, né? No auge, né? Tempo de amores, né? Tempo de paixões. E estou indo me encontrar com uma mulher. Falei: hoje a noite vai ser longa. Mas aí, naquele momento que eu vou sair de casa, minha mãe me para e fala: filho, vamos para a igreja comigo? E um detalhe: da minha casa na igreja era pelo menos meia hora a pé.
rua de terra. E não, imagina, isso foi em 1979, faz muitos anos. E acredita que eu fui com a minha mãe para a igreja? Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Eu penso que há momentos em nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. É Deus que faz isso. Deus te dá a oportunidade. Quando eu era criança, perto da escola onde eu estudava, tinha um lugar chamado Manobra. Era uma estrutura de linha férrea para trem de carga. E eu me lembro que o trem vinha bem devagar assim e um homem corria na frente e baixava uma alavanca. E quando ele abaixava aquela alavanca, o trem mudava de direção. Eu achava aquilo o máximo. Eu achava aquilo espetacular. Falei, como é que um camarada abaixa uma alavanca e muda um trem de direção? Eu não entendia que os trilhos no chão se deslocavam e punha o trem em outro trilho. Mas, né, para mim era fantástico. Então eu quero usar essa metáfora, né, esse acontecimento literal, para explicar uma verdade. Querido, na minha e na tua vida, há um momento que a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus baixe essa alavanca para mudar nossa vida de rumo. Está entendendo? E naquela noite, quando a minha mãe me chamou para ir com ela para a igreja, isso é Deus. Eu deixei o meu compromisso com essa moça, né? E fui com a minha mãe para a igreja. Olha, cheguei na igreja, lógico, a igreja conhecia a minha vida. Sabia que o filho do pastor estava numa situação difícil. E eu cheguei com a minha mãe, sentei lá atrás, no último banco, e o pessoal já admirou eu estar lá na igreja. E naquela noite, o pastor que pregou, era uma campanha evangelística, e esse pastor já dorme no Senhor, obviamente, e ele pregou naquela noite: Deus te ajuda a começar de novo. Deus olha além das tuas falhas e vê as tuas necessidades. E eu que estava lá numa situação assim, ruim, né? Longe de Deus, corrompido. E aquilo falou muito comigo. E meu pai estava lá, era a igreja, meu pai era pastor. E eu falei, puxa vida, se tem alguém aqui que precisa começar de novo, sou eu. Vamos ser sinceros? Quantas pessoas precisam começar de novo? Até crentes que estão nas igrejas precisam começar de novo. E naquela noite, aquele pastor que disse que Deus nos ajudava a começar de novo, ele perguntou quem gostaria de entregar a vida a Jesus e me permitir fazer uma oração. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Você imagina como que a igreja viu isso? A igreja admirou. Falou, nossa, ele está aqui hoje e me viu de joelho lá na frente. Deixa eu te contar o que aconteceu. Falei, pastor, o senhor ora por mim? Ele falou, claro. Eu dobrei o joelho. Deus me quebrantou muito naquela noite. Muito. Eu pedi muito perdão a Deus. Eu entendi toda a minha situação. É assim que o Espírito Santo faz, né? Ele nos faz enxergar a nós mesmos. E eu pedi muito perdão a Deus, chorei muito, me quebrantou muito. E aquele pastor orou por mim. Quando ele terminou de orar por mim, que eu me levantei, eu flutuava. Literalmente, eu flutuava. Eu falei, nossa, eu sabia que aconteceu algo tremendo naquele momento. Eu olhei para o chão para ver se os meus pés estavam no chão. Claro que estavam. Mas eu flutuava. Eu estava leve.
E aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E aí eu olhei para o meu pai. Eu já não odiava mais o meu pai. Aí eu abracei meu pai e pedi perdão a ele. Imagina você que a igreja veio abaixo, né? Todo mundo chorando, glorificando a Deus. E eu fiquei ali alguns minutos abraçado com meu pai, pedi perdão a ele. E isso foi uma mudança, querido. O trem prosseguiu em outro trilho, graças a Deus. Eu voltei para a sombra do Altíssimo. Eu voltei a viver aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi um descanso para minha alma. E naquela noite, eu voltei para Jesus. Estava afastado. E voltei a tocar o meu instrumento na igreja, né? E, enfim, queridos, para que esse testemunho, esse vídeo não fique muito longo, eu vou abreviá-lo e vou prosseguir com esse meu testemunho em um segundo vídeo, ok? Mas me permita, nesses minutos que me restam aqui, dizer a você que tudo mudou. Tudo mudou. Eu fumava um maço de cigarro por dia. Eu bebia bastante. Mas Jesus me limpou. Eu tentei parar de fumar algumas vezes, não conseguia. Mas Jesus mudou tudo. Nunca mais fumei, nunca mais bebi. E agora, né? Eu tinha 19 anos. Obviamente que eu não ia mais buscar as companhias amorosas aí da sociedade, do mundo. Eu falei, Jesus, e agora? Eu preciso de uma namorada. E indo para o quartel, pegando o ônibus todo dia no centro da cidade, tinha uma moça que também pegava esse ônibus. E um dia essa moça, que hoje é minha esposa, ela olhou para mim e falou assim, quer entrar aqui na fila? Porque nós soldados não pegávamos a fila, porque o ônibus fazia final dentro do quartel. Mas essa moça olhou para mim e falou, quer entrar aqui? E eu, obviamente, né, já olhava a moça assim de longe, e vários soldados ali lutavam para conversar com ela, mas ela nunca deu chance. E aí, então, quando ela me deu lugar na fila do ônibus, os meus amigos falaram assim, nossa, esse cara aí que não abre a boca para nada, conseguiu. Mas enfim, e aí então nós começamos a conversar, uma amizade ali, né? Pegando o ônibus todo dia junto e tal, e eu acabei gostando da moça. E, enfim, comecei a namorar a moça. Mas quando eu comecei a namorar a moça, ela não era evangélica. Pelo contrário, ela dava aula de catecismo na igreja católica. Então, é outro extremo. E eu comecei a namorar essa moça, e eu notei que quando eu fui orar, eu costumava ler a minha Bíblia, orar, mas quando eu fui orar, eu senti que não estava normal. Deus, eu não achava Deus no radar espiritual. E eu entendi que era um namoro que eu tinha começado. Eu entendi que Deus não estava de acordo. A moça decente, a moça não tem culpa de nada, mas são princípios diferentes. E como eu já tinha abandonado a igreja por causa de um namoro, eu não podia dar uma segunda martelada no mesmo dedo. E então, quando eu entendi que Deus não estava aprovando o namoro, eu já cheguei na moça e falei assim, olha, vamos terminar. Ela falou, mas nós nem começamos. Eu falei, deixa assim. E continuamos amigos, pegando o ônibus, mas sabe como é que é? Você está ali pegando o ônibus todo dia junto. Voltei a namorar a menina. E novamente eu senti a mesma sensação quando eu fui orar. Eu já não sentia aquela plena comunhão com Deus. Falei, ai Senhor, é o namoro de novo.
terminei o namoro de novo. Aí a menina estava vendo essa instabilidade em mim, mas tudo bem. E aí comecei a namorar a menina de novo, pela terceira vez. E pela terceira vez, eu me senti muito desconfortável diante de Deus. Falei, ai, pai. Então eu era apaixonado pela menina, mas quando eu ia orar, eu me sentia desconfortável diante de Deus. Falei, mas eu prefiro perder a menina do que perder a comunhão com Deus. Aí pela terceira vez, eu peguei um folheto bíblico, pus no bolso, e aí cheguei na menina e falei, olha filha, a gente precisa terminar. Ela falou, escuta aqui, por que você termina sempre comigo? Eu falei, sabe o que é, filha? Eu sou crente. E ela falou, eu não gosto de crente. E nunca vou em uma igreja. Hoje está batizada, é membro da igreja e casada comigo. Mas na hora, ela falou, eu nunca vou. Eu falei, mas não está aqui um folheto? Deus te abençoe. E aí, queridos, terminei e a saudade de uma paixão perdida. Mas aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se o Senhor salvar essa moça, dá certo. Salva essa moça, Senhor. E aí eu pedi para Deus tirar ela do meu caminho. E não é que a moça sumiu? Eu pegava o ônibus e falei, cadê a moça? A moça sumiu. E eu comecei a orar, Jesus, salva essa moça, Senhor. Eu sei que, para voltar do quartel, eu tinha duas opções, duas linhas de ônibus. Mas para não pegar o mesmo ônibus que ela, propositalmente, eu pegava um outro ônibus. E um dia, alguns dias depois, quando eu fui pegar o outro ônibus, do jeito que eu subi os 3 degraus para entrar no ônibus, uma força me fez voltar os 3 degraus e sair do ônibus. Aquilo foi Deus. Literalmente, do jeito que eu subi, uma força me fez descer. São coisas sobrenaturais que só nós, os crentes, entendemos. Aí eu fiquei assim, os meus amigos que entraram no ônibus, ou você não vai? Eu falei, não sei. E o ônibus saiu, porque eu não ia ficar esperando a minha decisão. Foi embora. Só me restava então pegar o outro ônibus, que eu já não pegava para não encontrar com ela. Quando o ônibus chegou no centro da cidade, ela estava me esperando, porque ela sabia que eu descia lá do ônibus. Diz para mim, isso é Deus ou não é? Aí eu falei para ela, filha, nem que ficou o mundo de um lado e eu e você do outro, a gente fica junto. Porque eu sabia ali que Deus tinha aprovado o meu namoro com ela. Aí eu fui com ela até uma praça, preguei o evangelho para ela, falei de Jesus. Ela falou, nossa, parece que você anda com Jesus. Esse é o segredo do crente. Nós andamos com Jesus. Somos templos do Espírito Santo. E ela falou, nossa, parece que você anda com ele. E aí eu falei, você quer aceitar Jesus? Ela falou, eu quero. E foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. E ali na praça mesmo, eu orei por ela. E ela aceitou Jesus e estamos casados há 43 anos. Temos 3 filhos, 4 netos e hoje nós vivemos e habitamos no esconderijo do Altíssimo e estamos sob a sombra do Onipotente. Continuamos no próximo vídeo. Deus os abençoe. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na Palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.